Om Shanti, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa atividade organizada pela equipe de jovens, para os jovens também, não só os jovens da idade, mas a juventude, o espírito jovem. Por esse motivo também a gente quer convidar a todos, se quiserem, abrir as suas câmeras para a gente poder interagir, poder fazer uma conversa mais ampla com todos, não é? Não sei se todos assistiram o filme, a ideia é a gente poder fazer um diálogo, fazer uma atividade interativa, se for possível a gente até formar grupos no final, então a gente vai ver como essa dinâmica vai se desenrolando, mas sempre com a participação de vocês, porque é para isso que a gente está aqui, para a gente interagir. E eu vou passar a palavra para a Tatiana, para ela se apresentar, dar um alô para vocês. Boa noite, Tatiana, bem-vinda. Boa noite, Om Shanti. Bem-vindo a você também, a toda a equipe. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente fez esse trabalho em conjunto, né, com muitas mãos e mentes e coração, para a gente ter um bate-papo bem produtivo sobre o tema. Meu nome é Tatiana, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou como estudante e colaboradora da escola de Miguel Pereira, e estou na Brahma Kumaris, esse ano vai fazer 10 anos. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho como esse conhecimento, a espiritualidade foi conduzindo algumas mudanças que a gente convidou o Batman também para fazer. Obrigada, Tatiana. A gente também quer agradecer a participação do Augusto, que ajudou a organizar esse evento, e também dar as boas-vindas ao Leonel, que também vai ajudar a gente nessa parte de interação com vocês, por isso participem. Então, Leonel, boas-vindas, pode abrir o seu microfone também e dar um alô para a gente. Olá a todos, meu nome é Leonel, já estou também na BK já há alguns anos, já entre 7 anos, e o que eu puder cooperar aqui nesse encontro, gostaria de ser bem preciso, né? E estamos aí para poder cooperar, dando as mãos, o coração, como a Tatiana comentou. Obrigada, Leonel. A participação de cada um de vocês vai enriquecer esse nosso encontro. E a ideia é começar num pequeno panorama no filme. Não sei se todos puderam assistir. Eu agradeço a Salete, que está com o vídeo aberto, a Maria de Fátima, a Rosângela. A gente pode se ver, dar um alôzinho, que legal. E aí, se outros estiverem motivados também, para a gente poder interagir, vai estar ótimo. O chat também sempre vai estar aberto, e o Leonel, ele vai ajudar a gente a ir vendo as mensagens que vocês colocarem. Bom, esse filme do Batman, né, ele tá num contexto de Gotham, atuando como vigilante, como o protetor de Gotham por 2 anos. Então, ele está no começo da carreira dele, né? Ele está nessa fase de transição, de se estabelecer realmente como protetor de Gotham, porque ele ainda está formulando o papel real dele, porque o Bruce Wayne, ele está numa jornada de busca pela justiça, junto com o comissário Gordon, né, representante da polícia, e a história do filme, basicamente, conta uma série de ações realizadas pelo Charada, que é o serial killer aí do filme. Então, ele deixa sempre um envelope com uma charada em cada cena do crime para o Batman poder decifrar. E é interessante a atuação do Charada, porque assim como o Batman, ele também está numa jornada de busca pessoal por justiça. Só que ele faz com os métodos dele, eliminando, né, personalidades corruptas da cidade, começando com o prefeito da cidade, né? Então, essa série de assassinatos envolvendo as pessoas
que tem ligação com a corrupção. Então, o Batman procura desvendar, encontrar a identidade desse serial killer para poder evitar mais mortes. Em algum momento, ele conta com a ajuda da mulher gato, que também tem seus próprios motivos para se envolver nessa trama, mas a ideia é poder trazer primeiro esse contexto dessa Gotham sombria, desse filme que está cheio de vilões. E qual é o papel do herói nessa jornada? E todas as transformações que vão ocorrer, desde o início até o fim. Então, nesse contexto, eu queria começar convidando a Tatiana a falar o ponto de vista dela a respeito dessa relação do Batman com as sombras, o que chamou a atenção dentro desse contexto, principalmente o que surgiu, né, no início do filme, que seria interessante a gente ressaltar. Obrigada, Márcia. E, na verdade, nós conversamos bastante e um dos maiores valores dessa nossa troca foi que a gente percebeu muita coisa parecida. Bom, como a Márcia apresentou, ele está no início dessa jornada, né? Então, o que nós vimos primeiro, o que motiva o Batman? Qual é o ponto de partida dele? Ele começa a jornada dele a partir de uma dor, né, e de uma forma de sobrevivência, e que ele busca a vingança, né, de como ele vai corrigir tudo isso. E, além da dor, ele atravessa um princípio de medo. Ele coloca assim para a gente, num primeiro momento, que o medo é uma ferramenta. E o que a gente extrai disso, e depois eu gostaria que, se alguém tiver alguma percepção sobre essa questão do medo como ferramenta, por favor, converse com a gente, não deixa a gente sozinha, não. Então, o medo como uma ferramenta, quando eu sinto medo de alguma coisa, como é que eu faço para sair do lugar? Porque foi o que ele fez, né? Ele teve aquele primeiro momento, né, de experimentar aquele medo, e ok, tudo bem, o que eu vou fazer com isso? Então, ele usou aquilo como ferramenta. Ele não apenas usou aquilo para motivar o que ele precisaria buscar, o que ele precisaria fazer, definir as ações. Ele colocou um foco na frente dele, né? E a partir desse foco ele definiu as ações. Mas ele também, a Denise está aqui dizendo que o medo pode ser uma força propulsora para agir, e é exatamente isso que a gente identificou. E ele usou uma forma sombria, como a Márcia já colocou aqui para a gente, uma forma sombria, e ele até diz que eles acham que eu estou escondido nas sombras, mas eu sou a própria sombra. E aí, nesse momento, a gente identifica o quanto a gente ainda tem das sombras dentro da gente nos movendo, né? Porque no início da jornada é tudo muito desconhecido. Então, esse ponto de partida chamou bastante a nossa atenção. Alguém mais gostaria de de conversar com a gente? Medo pode ser uma força propulsora, que a Denise disse. Leonel, quando você quiser também participar, fica à vontade. A respeito do ponto que a Tatiana comentou. Tá, ok. Bom, vou seguir o gancho, então, da Tatiana, né, que falou o ponto do medo relacionado às sombras. E eu percebi que o Batman, no início, ele tem medo de não saber o que é a verdade também, porque esse contexto da sombra, essa situação onde a gente não consegue enxergar mais além, porque está tudo escuro, então a verdade fica encoberta, e quando a gente não conhece a verdade, a gente não pode decidir qual é a melhor escolha, quais são as melhores ações para serem tomadas em situações difíceis, por exemplo. Então, ao longo do filme, é interessante que, inclusive, o contexto, o cenário vai mudando.
Então, quando às vezes o Batman, ele vai transformando um pouquinho a perspectiva dele, o contexto muda. Então, às vezes, ele está em cima de uma torre e a gente consegue ver o pôr do sol com os raios de sol. De alguma forma, aparece alguma luz no cenário, contrastando com o começo do filme, que é pura sombra. A gente quase não consegue enxergar o rosto, as expressões, muita chuva, tudo de noite. Então, realmente é muito confuso, pensando também nos sentimentos. O que são as sombras? Quais são os sentimentos que estão realizados com essa sombra? Muitas vezes os sentimentos negativos que a gente tem. Então, poder ter coragem de olhar para dentro e se dar conta de que esses sentimentos estão aí, validar, permitir, aceitar que eles estão aí, mas a partir desse reconhecimento, poder entender da onde vem, qual é a força motivadora para eu agir. Será que realmente é o medo? Ou vai transformando pela busca pela verdade. Então, durante o filme vai transformando. Não é mais o medo que motiva, não é mais a vingança, não é mais a sombra, mas é a busca pela luz. É o reconhecimento de que eu não sou as emoções negativas que eu posso experimentar em algum momento da minha jornada. Eu sou algo diferente. E eu vou buscar esse algo diferente através do discernimento, da claridade, em busca dessa luz, porque eu sou isso. Então, a gente vê no final do filme já essa luz brilhando em várias situações. E a atitude do Batman em relação também aos outros vilões, todo o diálogo dele também em relação a isso, de que ele quer deixar de ser a vingança e se transformar na esperança. Não sei, Tatiana, se você quer complementar. Porque você, quando colocou das nuances, você fez, a gente conversou sobre isso que você trouxe, e essa mudança, ela é exatamente o que acontece na nossa história. A gente começa com uma motivação, a gente descobre alguma coisa e vai para um outro lugar, e aí já é outra coisa que nos move. Ele, de fato, começou com medo, mas depois ele começou a querer encontrar essa resposta, descobrir. E mais do que isso, essa busca pela verdade, para que ele pudesse encontrar quem ele era, né? Como acontece com a gente mesmo. E sombras, né? Uma das sombras que a gente pode ver que ele atravessou, né? Não apenas de uma forma física, né? Mas a dúvida, que teve um momento de dúvida do que é que ele tinha que fazer, se era para ele continuar, e depois daquela questão de dúvida, ele concluiu, não, mas eu tenho que tentar, eu tenho que dar o máximo de mim. Então, eu vejo que na nossa jornada, eu vou falar na primeira pessoa, eu vejo que na minha jornada, eu tenho as dúvidas, e elas às vezes me paralisam, mas, em vez de eu brigar com essa sombra, que no momento em que ele ficou com aquela perturbação, mas no momento que ele parou de brigar com aquela sombra para encontrar a solução, a luz começar a entrar, como a Márcia colocou, que o filme começou a sinalizar para a gente que alguma coisa estava clareando, as coisas começam a mudar, né? E também outra coisa da questão do medo. Teve um momento que ele descobriu que ele ainda tinha medo de alguma coisa, porque a gente está na jornada para superação e a gente eu penso, não, ok, isso eu conquistei, eu estou fazendo empenho, a gente aqui, quando a gente fala de empenho, quando na Brahma Kumari se fala de empenho, é o empenho espiritual, da mesma forma que a meditação da Joana, tão inspiradora, nos trouxe, que a Márcia acabou de colocar, a nossa jornada é encontrar o ser que eu sou, descobrir, né, tirar o véu das minhas fraquezas e descobrir a minha potencialidade. Então, quando na espiritualidade, aqui a gente fala sobre essa descoberta, sobre essa jornada, é uma jornada em direção à nossa verdade, a verdade do que nós somos e a verdade daquele que nos dá toda a possibilidade de a gente expressar quem nós somos realmente.
sem a máscara, né? E ele descobriu que existia ainda um medo. A gente vê que, num princípio, ele ficou desapontado, sentindo que aquilo era uma fraqueza. Eu achei que eu tinha superado aquele medo. Esse medo ocorre quando ele achava que nada mais machucava ele, porque ele já era machucado demais. E aí ele identifica que, ao quase perder o grande amigo, né, um tutor, aquele que cuida dele, que é o Albert, ele sentiu aquele medo assim, congelante, paralisante, de que ele ainda poderia perder algo mais. A gente sempre pode perder. E aí ele descobriu qual é o... E aí a gente se pergunta, eu me perguntei, ok, na jornada a gente pensa que superou, e depois a gente descobre que ainda não. Mas aí qual é a solução? É continuar, né? É ter coragem para continuar, ter coragem para admitir que ainda não superou. Porque algo que eu vejo como fundamental hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, é ser gentil com as minhas fraquezas. As minhas fraquezas estão lá para me potencializar, né? Eu brigo com elas, se eu digo que elas são trevas e eu não vou querer olhar. Mas se eu digo, ok, você está aqui, eu preciso amar você para que você me ensine, né? E foi isso que ele fez. Legal, Tatiana. Então, a gente está formando aí uma série de conceitos relacionados, né? Da sombra para o medo, para a dor, e transformando em coragem, aceitação, passando pelo enfrentamento das nossas fraquezas. Então, acho que tem um comentário que eu acho que o Leonel poderia ler e também comentar alguma coisa sobre, para a gente enriquecer mais, continuando ainda nesse tema. Sim, tem um comentário aqui da Denise Helena, que é exatamente isso que a Tatiana estava falando, né? Ela estava explicando, e a Denise fala assim, e a dor como sombra, é uma carapaça que ele cria para enfrentar o medo, e através do medo agir, buscar a cada acontecimento uma solução, a qual vai retirando a sombra, a dor, etc. Eu deixaria para vocês mesmo interpretar. Legal, obrigada, Leonel. Tá muito a ver, né, com essa discussão que a gente está tendo. Legal, obrigada, Denise. E talvez eu vou só complementar um pouquinho a questão dentro da sombra. Existe o aspecto da dor, de enfrentar o medo, e de ainda ter dúvida. Vou ficar um pouquinho nesse aspecto e depois vou passar a bola para a Tatiana falar sobre a carapaça, que tem a ver com as máscaras e que tem tudo a ver com o filme, né? Então, a questão da dúvida é como que parece que quando a gente está nas sombras, a gente não consegue ver nada, a gente nem tem dúvida, a gente nem tem certeza da direção que a gente está indo, e às vezes nossas ações não têm a qualidade que a gente espera que elas tenham, ou não refletem quem a gente é, porque, como a Tatiana falou, se a gente não consegue se conectar com a essência do próprio ser, realmente as nossas ações não vão refletir quem a gente é. Então, vão continuar se expressando a partir de sombras, vão continuar se expressando a partir da dor, do sofrimento, e a gente pode chamar isso como reação. Por exemplo, como Charada, que ele também sofreu muito, se sentiu injustiçado, só que ele buscou uma forma de atuar no mundo a partir da sua própria dor, a partir da sua sombra. Então, foi uma reação. Quando a gente responde desde a sombra, vai sair outra sombra, e a gente vai continuar alimentando o ciclo da escuridão. A gente vai continuar agindo em base àquilo que a gente não é, mas em base àquilo que a gente tem como ferida, como dor. Então, a gente acaba se afastando realmente de quem somos, de verdade. Como se fosse uma ilusão. A gente ia continuar vivendo na ilusão. Mas a partir do momento que a gente abre espaço para realmente, será isso mesmo? A gente mesmo se questionar certas coisas.
A gente poder realmente ver o que a gente sente e poder validar e poder compreender de onde vem essa dor, de onde vem essas sombras. Tudo bem, elas estão aí, mas se elas me causam sofrimento, como eu posso aliviar esse sofrimento e como eu posso agir para poder prevenir esse sofrimento ou para poder voltar a me sentir bem. E sentir bem no sentido de agir de acordo com quem eu sou. Então, durante o filme, então, o Batman passou por esse processo, né, de ir amadurecendo essa segurança novamente em quem ele é e fortalecendo a certeza de que as ações dele têm que ser ações corretas em alinhada aos seus próprios valores. E como a gente fala no Raja Yoga a respeito do karma, o que a gente planta, a gente colhe. E o que a gente planta é a nossa criação, o que a gente vai escolher. Então, quando a gente começa a poder ver um pouquinho mais além das sombras, a gente tem chance de escolher e a gente tem chance de criar o nosso próprio destino e poder definir quem a gente quer ser realmente. Agora eu vou passar para a Tatiana a bola aí, porque tem todo esse aspecto das máscaras, não é mesmo? E mais uma coisa que você falou agora, me chamou a atenção agora. Não foi uma coisa que a gente conversou antes, mas me despertou. E quando a gente entra em contato com esse medo de não se acreditar, não acreditar em si, como foi o caso dele, que ele ficou um pouco perturbado quando teve a questão do legado da família, né? Eu vou chegar nisso um pouquinho depois, mas o que você falou me despertou isso. A gente começa a falar na primeira pessoa. Eu começo a dizer assim, eu não consigo, eu não posso, eu sou insuficiente. Talvez porque eu escute isso de alguém, né, de outras pessoas, mas se eu abraço isso, alguma ligação eu tenho, alguma crença eu tenho dentro de mim, que eu faço ligação com aquilo que está sendo colocado para mim. Mas aí, onde é que entra a questão? Isso também é uma máscara, porque eu deixo aquilo me dominar, e aí eu visto a máscara de que eu não consigo, eu não posso, é impossível, eu sou horrível, tanana. Isso não é quem eu sou. Né? Então, é muito claro para a gente, quando eu estou numa consciência alinhada a essa verdade, ao ser que eu sou e ao ser supremo, é muito claro que isso nunca pode ser verdade. Jamais. Mas aí a gente precisa buscar isso, né? É que me ocorreu isso, né? Dessa insegurança também ser uma máscara. Né? E como a Márcia falou, ele teve essas inseguranças, ele teve que superar. Vou entrar nessa questão das máscaras, né? A questão das máscaras foi muito rica, porque o Batman tem máscara, né? O Bruce Wayne usa a máscara para se apresentar como Batman. O Charada tem uma máscara, se esconde através das cartas, da invisibilidade, né? Que ninguém sabe, né? O homem é invisível, né? Onde é que ele é, onde é que ele está, quem ele é. E a máscara dos políticos. Então, a gente identificou 3 máscaras diferentes. E ontem, no nosso bate-papo, a gente conversando, o Augusto trouxe aí uma pérola que eu não tinha pensado, né, tão claro, e eu não tinha pensado nisso, que o próprio Bruce Wayne, ele também tem a máscara dele, porque o Bruce Wayne é o Batman, tá? Então, dou aí os louros para o Augusto, que trouxe isso para a gente. Então, é uma riqueza dessa questão de quem eu sou. Então, vamos lá. A gente tem as máscaras dos políticos, que estão com a face livre, com as ações que se mostram para a sociedade de um jeito e ações escondidas, que são a verdadeira face deles, né? Então, na máscara, que a gente conhece, eles são benfeitores, né? São doadores, né, fazem doações nas empresas, mas por debaixo a gente vê que eles roubam o que deveria ser fornecido para as instituições de caridade e outras corrupções, né? O Batman, ele usa
aquela proteção para que ninguém saiba que ele é o Bruce Wayne, para correr atrás, para ir atrás dessa justiça, para ir atrás do Charada. E o Charada, ele cria esse personagem fruto daquele sofrimento que ele teve. Depois a gente descobre, tem spoiler, viu, gente? A gente avisou, né? Então vamos lá. A gente descobre que ele é justamente uma das crianças que sofreu a privação por conta dessa situação, né, de conflito, de roubo, e aí ele também, como Márcia falou antes, ele vai pelos métodos dele, mas ele, a qualquer custo, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos, a qualquer custo, né? Ele entende que ele escolhe, logicamente, as vítimas, mas dali ele vai. Então, foram essas as máscaras, né? E fora as máscaras internas que a gente identificou. E aí, nessa pergunta das máscaras, vem quem sou eu? Na nossa jornada espiritual, em busca do ser que eu realmente sou, eu estou aqui como Tatiana. Aí a Tatiana que se apresenta para o mundo, quem ela é? Aí a gente até colocou de uma forma mais divertida, trabalha com isso, trabalha com aquilo, é filha, é irmã, é amiga, mas quem realmente eu sou? Então eu tenho os meus papéis, mas quando eu começo a me apegar muito a algum dos papéis, porque eu acho que eles são importantes demais, eu começo a me afastar mais e mais de quem eu verdadeiramente sou, né? Então, esse quem eu sou, ele ficou muito evidente, que o Charada falou, se não com essas palavras, agora não lembro, mas ele fez essa pergunta de uma forma muito clara para o Batman, né? Quem é você? Porque aí ele colocou ele para pensar por conta da história do legado da família, né? Que até então Bruce Wayne não sabia. Eu extrapolei aqui algum tempo, dá para concluir? Ou... Eu acho que dá para o Leonel voltar a participar, porque a gente tem comentários, e se o Leonel também quiser agregar um comentário. Por favor, Leonel, não me deixe falando sozinho. Não. Tem mais uma aqui da Denise. Denise, sensacional, vai lá. Então, olha lá. Sem olhar para as nossas sombras, nossas dores, e nos desnudarmos após analisá-las, aí sim vamos, mesmo que lentamente, lançando luz, ou seja, conhecimento, entendimento de tais fraquezas. E podemos partir para uma ação compassiva conosco, e isto vai nos melhorando, e limpando, clareando nossa jornada. Caminho, busca, enfim. As máscaras podem ser as personas que assumimos no drama desta experiência material, enquanto não desapegamos do ego e suas várias facetas. Passo para vocês aí. A Denise fechou, na verdade, isso que a gente estava falando das máscaras, né? Que cada um... a questão é, a minha máscara é mais bonita que a do vizinho? Porque quando a gente olha que todo mundo está usando máscara nessa situação, todo mundo vai ter uma razão para dizer o porquê que está fazendo aquilo. Todo mundo tem uma dor lá dentro que quer sanar, até os próprios corruptos. E, bom, lógico que trazer esse pensamento até para a nossa realidade, né? A gente está fazendo aqui um bate-papo de jovens, e tem jovens mais novos e jovens mais experientes, mas a gente sabe que também a gente enfrenta isso nível de país, de uma forma geral. E como que eu me posiciono em relação a isso? Que muitas vezes, e é muito clássico, né, entrar na espiritualidade, ou então ter preconceito com a espiritualidade, porque acha que é algo passivo. Mas não, a espiritualidade de forma alguma está muito distante de ser algo passivo.
é algo, ou apático, né? As pessoas acham que, não, eu estou em paz, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, a questão do que eu vou fazer com esses sentimentos, né, sombrios, porque me desperta raiva, me desperta indignação, né, como foi no caso dos personagens, como foi o caso da personagem da Mulher Gato, que ela sofreu uma vida por conta de um trato indevido, né, pela corrupção daquele que até então era o pai dela. E o que aquilo gerou, né? Sim, gerou com inteligência, a gente pode fazer tudo aquilo para o lado positivo e para o lado negativo. E eu não vou usar a palavra bom e mal. Eu estou chamando de positivo e negativo aquilo que está alinhado com um resultado transformador e aquilo que não está alinhado a esse resultado. E a gente entende, né, no Raja Yoga, que Augusto até ontem estava trocando com a gente, que Deus não endemoniza ninguém, muito pelo contrário, ele nos transforma. Então, se eu faço a justiça com as próprias mãos, eu não tenho clareza para saber o que é que eu vou fazer que realmente pode mudar essa situação, se eu não tenho esse alinhamento com a luz suprema para me dar esse discernimento, eu não vou saber o que fazer verdadeiramente. Ou eu vou achar que eu não preciso fazer nada, porque eu tenho que criar a paz no mundo, eu não faço nada. Ou então eu sei exatamente o que fazer. Um exemplo disso que nós conversamos foi grupo do WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp, quando a gente começa a ter as notícias que doem mesmo, né? De coisas, de injustiças que estão acontecendo pelo mundo, pelo Brasil. O que é que eu faço diante dessa situação? É exatamente isso. O que é que eu faço diante dessa situação se eu não tenho essa luz, esse discernimento? Vou querer fazer justiça com as próprias mãos, vou colocar uma máscara que eu sou a personificação da justiça, mas será? Se eu estiver alinhada com a verdade, sim. Se eu não estiver alinhada, se eu estiver alinhada com uma verdade pessoal, da minha persona, como a Denise falou, aí já fica um pouco diferente. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso, alguma experiência? Leonel, se quiser. Eu vou ligar, Tati. Márcia, desculpa. Eu vou só resgatar aqui uma perguntinha da Maria das Graças, porque ela está perguntando se a gente passou o filme. Não. A gente está apenas trazendo aspectos do filme, mas a gente não passou o filme. Aspectos do filme que a gente possa fazer relação com pontos de espiritualidade que nos ajudem aí a fazer links, não? De ter uma conversa um pouco mais profunda sobre algum aspecto do filme que a gente possa explorar desde o ponto de vista da espiritualidade, que é o que a gente está fazendo, mas a gente não passou o filme, e se tiver curiosidade de assistir, fica o convite. Vou reforçar o convite da Tatiana para que vocês possam participar também do chat com seus comentários. E o último comentário que a Tatiana estava falando também a respeito das máscaras, de situações de injustiça. Queria saber de vocês podem escrever no chat, como vocês se sentem diante de uma situação de injustiça. Seja vocês vivendo uma situação de injustiça ou presenciando uma ação de injustiça, porque essa é a jornada, né? Ele busca pela justiça, busca pela verdade, busca descobrir quem realmente ele é. E então, qual é a sua busca? Você que está assistindo também, né? Então, em relação a esse aspecto da injustiça, que realmente coloca o dedo na ferida de cada um de nós, como vocês se sentem em relação a situação de injustiça? Porque no filme a gente viu que cada um dos personagens atua de uma forma diferente diante de uma injustiça. Então, não sei se o Leonel quer participar, além dos comentários, e também dando o seu próprio comentário. Bem-vindo. Sim. A Rosa, ela coloca, por determinados momentos, utiliza uma máscara passiva, mas me causa dor.
preciso mudar isso. Ela coloca. E coragem de olhar para isso, né? Muito, muito bacana. Já é um passo incrível. Tem também da Denise Helena, ela diz, e também é preciso perdoar. E através do perdão, um monte de sentimentos e ações negativas que só nos sujam e fazem muito mal. São incoerentes com a busca da espiritualidade. Podem comentar, por favor. Parece que tem mais um comentário da Leni, que na maioria das vezes fica com introspecção e leva a pessoa a refletir, que ela ainda não assistiu o filme, mas entendeu as colocações, e a Maria das Graças. Não sei se Tatiana quer fazer um comentário. A Denise falou dessa questão do perdão, né, que os sentimentos negativos, né, vão deixando a gente assim, ela colocou que eles nos sujam, e isso é verdade, mas também é verdade que a gente precisa ser muito gentil para olhar isso. Hoje, eu falo mais de aspectos, né, do que, de repente, pelo menos para a minha experiência, atualmente, é o que está me ajudando mais. Eu sinto que quando existe algum sentimento negativo que eu realmente preciso limpar, e aí, trazendo de novo para o Raja Yoga, a gente aprende que essa limpeza só é feita através da conexão, né, com a luz suprema, quando a gente realmente entrega isso para que ele faça esse trabalho. Mas para isso eu preciso mostrar. E para mostrar, se eu já, como é que eu posso dizer, se eu já julgar como uma coisa que é suja, que é feia, eu vou ter mais dificuldade de realmente abrir aquilo ali. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu estou com algum sentimento ruim ou uma ação ruim, eu tenho que olhar para isso. Eu estou descobrindo em mim, estou falando uma experiência bem pessoal. Eu olho para aquilo ali, ok, isso não está alinhado, né? Isso não é bom, porque o bom é estar alinhado. Mas ok, então preciso cuidar disso para alinhar, né? Para mim funciona melhor, eu vejo que funciona melhor do que um sentimento que me traga uma sensação de mal-estar, né? Já traz mal-estar, naturalmente, mas eu tomo cuidado hoje para não alimentar esse mal-estar, e sim para partir para uma ação. Tem mais um comentário aqui, se puder ler. Com licença, a Rosângela Lopes. Quando é comigo a injustiça, procuro perdoar. Quando é com o outro, costumo tomar partido e defender. Tem outro comentário, não sei se você quer seguir lendo, Daniel. Pode ser. A Rosa, referente ao comentário da Denise, o pior é quando você fica na introspecção e o outro não tem capacidade de refletir. Legal, a gente pode comentar, assim, os dois. Obrigada pela participação de vocês. Sempre é super importante e enriquece. Muito legal. Legal que a Rosângela falou, que ela tem duas atitudes diferentes. Quando acontece com ela reage, ela atua de uma forma, procura perdoar, e quando é com o outro, ela atua, ela quer tomar partido, quer defender. E é interessante que a compaixão tem esses dois aspectos. Quando é um aspecto mais do ser, da aceitação, de acolher, de poder validar. Quando a Rosângela falou, eu procuro perdoar, ela usou todos esses poderes, todas essas capacidades de poder se acomodar, de poder tolerar, de poder aceitar, de poder validar e depois deixar ir. Então, ela foi totalmente compassiva. E o perdão é a expressão de ser compassivo. E a compaixão não é algo assim passivo, mas seja parecida com a... Não é passividade, exige muita coragem, exige muita força interior,
exige uma capacidade de tolerância, de resiliência, de compreensão da realidade mais ampla para poder permitir que a gente possa realmente perdoar. E isso que a Rosângela faz quando a injustiça acontece em relação a ela. Eu entendo que ela não guarda rancor, ela transforma qualquer tipo de ação negativa e deixa aí na forma de perdão. E quando é com outra pessoa, ela usa outro aspecto da compaixão, que é um aspecto mais ativo, porque você tem que tomar uma atitude ou realizar alguma mudança para você causar um bem-estar em alguma situação que não está gerando bem-estar, ou aliviar o sofrimento de uma situação que está gerando sofrimento. Então, é essa proatividade, é querer nutrir algo, prover alguma necessidade. Então, legal que a Rosângela tem esses dois aspectos, né, que a gente complementa de yin e yang, e ela deu um ótimo exemplo para a gente. E em relação ao da Rosa, de ficar na introspecção e o outro não tem capacidade de refletir. Realmente, a ideia é a gente poder fazer esse trabalho com a gente e poder aceitar que o que está fora da gente, a gente não vai conseguir mudar. Então, se a gente trouxer a energia para o nosso trabalho interno, já vai ser a nossa jornada, já vai ser a nossa missão, em vez da gente querer mudar a situação que acontece no nosso dia a dia, ou a injustiça que está acontecendo lá fora, ou o comportamento das pessoas. A gente não consegue mudar o que está fora da gente. Então, esse caminho do herói é ser extraordinário, é poder mudar os seus próprios padrões que continuam gerando sofrimento, ou poder transformar, às vezes, esses hábitos, ou esses condicionamentos, ou essas respostas reativas que, às vezes, a gente faz no automático no dia a dia. Isso é o ordinário. Então, atuar como herói é a gente poder agir sobre a gente mesmo e poder promover essa transformação para ser extraordinário. Em vez de reaccionar, a gente poder responder, a gente poder atuar de acordo com o que a gente é, como a Tatiana falou, de acordo com o ser que a gente é espiritual, com as nossas qualidades, os nossos valores, e conectado com a nossa essência divina, porque todos somos essa essência. Não sei se a Tatiana quer complementar algo mais antes da nossa meditação. Antes, eu vou colocar só 2 aspectos, mas antes eu gostaria de falar com a Denise. Denise, não tem problema nenhum essa palavra, porque é realmente como a gente se sente, né? A gente se sente com algo sujo mesmo, quando a gente tem envenenado. Eu até uso uma expressão, eu me sinto envenenada quando eu tô com aquela raiva, com aquele sentimento ruim. Quando eu falei que hoje eu tomo cuidado, é comigo. Então, a expressão, a gente precisa validar o que a gente sente, mas é só tomar cuidado para ser gentil com você, para eu ser gentil comigo, você ser gentil com você. Então, não tem o menor problema, o termo não foi de forma alguma, não teve nenhuma má colocação, é isso. Mas é colocar essa gentileza comigo mesmo. A Márcia falou de compaixão, e a gente trabalha aqui que é impossível ter compaixão com o outro se eu não tenho comigo mesmo primeiro. Eu demorei muito para entender isso. Era uma frase bonita que eu sabia repetir, mas aos poucos eu fui compreendendo, porque quando eu me julgo, eu vou julgar o outro impreterivelmente, porque é automático, né? Então, tá tudo certo, tá bom? Espero que ela esteja aqui ainda, deixa eu ver. Ótimo, que bom, que bom. Márcia falou um aspecto que só terminando de fechar esse círculo, quando eu deixo de ser eu mesma, como ela disse, o Batman colocou, quando quase a mulher gato ia cometer um assassinato, ele disse, cuidado, eu até anotei aqui, se você passar dos limites, você vai ser igual a eles. Então, ele colocou, fiz umas anotações, não cruze a linha, porque ao cruzar, você vai deixar de ser quem você é.
Então, a gente vê isso, né, de uma forma muito clara no filme, tá? E, por último, é a cereja do bolo, né, que a gente já está fechando, alguém fala comigo, me ajuda, a gente já está fechando, que aí eu não vou me estender. A Denise só comenta aqui que agradeceu aqui, estou sim, obrigada pelo reforço da compaixão. Ai, que bom, que bom, que bom. Não queria de forma alguma que você achasse que qualquer palavra é válida, sim, é com a gente mesmo. Bom, Márcia, a gente tá, o filme é vasto, né? Então, se deixar, e aí não pode deixar. Então, eu queria convidar o Augusto para participar da conversa, porque ele notou um ponto interessante para a gente agregar aqui na nossa participação aqui. Vai lá, Augusto. Augusto, aparece. Oba. Olá, boa noite. Só comentar essa questão que a Rosângela falou aí de tomar partido, né? Se a gente tem que tomar partido, né, é importante que a gente tenha não haja emocionalmente, né? E na Brahma Kumaris a gente faz um exercício que é muito bom e é uma ótima forma de se começar uma meditação, que é o exercício da observação desprendida, né? De você procurar se colocar fora da situação de modo que você não se envolva emocionalmente, né? Porque quando a gente toma partido movido por emoção, né, existe uma grande chance de a gente estar tomando um caminho que não vai contribuir em nada para um resultado mais positivo para aquela situação, né? Só queria comentar isso, que eu acho bem importante, né? Se eu tenho que realmente atuar, né, e sim, tem situações em que realmente é necessário atuar, né, mas que essa atuação não seja movido pelo canto da sereia, né? Que eu consiga enxergar de forma muito clara, né, a situação como ela realmente é, e não com base no que os outros me falaram, né? E não com base nos meus conceitos e preconceitos em relação à situação, ou muitas vezes em relação à própria pessoa, né? Então, só quis comentar isso, que eu acho que é uma coisa importante. Obrigada, Augusto. Foi ótimo a sua intervenção, sua participação. Também a participação do Leonel, de todos que colocaram seus comentários. A gente está finalizando esse encontro, mas antes a gente vai fazer uma meditação para encerrar com a palavra do Augusto a respeito de enxergar as coisas como são, e finalizar com o tema do filme, que foi algo que a gente conversou antes também, que o morcego ele é cego. Então, para ele poder enxergar, ele precisa usar outros recursos. Então, enxergar a realidade como não basta só a gente considerar o que a gente vê com os olhos físicos. A gente precisa ver com os olhos da alma. E é isso que a gente vai praticar na meditação. E eu convido a Tatiana para conduzir esse final para a gente. E aí, lembrando que quando o Batman terminou Bom, deixa eu aproveitar que a gente está com aqui um slide, as atividades da Brahma Kumaris próximas, né, que nós temos atividades semanais, e a próxima atividade pública é da palestra nacional, Os Segredos da Espiritualidade, como derrotar um grande ego com um pequeno truque.
a cereja do bolo, vou falar. Só estou terminando aí de colocar, fazer essas apresentações. E a nossa próxima live, que é na quarta-feira, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, vamos estar com duas estudantes incríveis que vão falar com a gente sobre a meditação para aumentar a concentração nos estudos, né? Nós, estudantes que estamos fazendo provas do Enem ou outras provas, não é? Bom, se quiser, as redes sociais, deixa eu só fazer uma observação que eu já ia esquecendo. No Facebook, no YouTube, a Brahma Kumari Jovem, ela tem uma diferença que ela termina com N, jovem com N, porque nós temos vídeos tanto em português como em espanhol. Então, nas redes sociais, nós estamos lá também, com os nossos programas e vídeos e meditações, reflexões, mas é Brahma Kumari Jovem com um N no final. E no Instagram é abrasileirado mesmo, Brahma Kumari Jovem. Então, a cereja do bolo, que a Rosa já me pediu, a gente vai trabalhar na meditação, que o final da jornada é a descoberta de que a vingança não muda o passado. As pessoas precisam de esperança, precisam saber com quem contar. As cicatrizes, elas podem destruir, mas depois de curadas as feridas, elas podem nos transformar. Então, eu me proponho a entrar num estado de quietude, observação, e eu olho para toda a cena em volta de mim com uma atenção total no momento presente. Eu sou um ser escondida atrás desses olhos, que é a máscara que eu manifesto no mundo, com as minhas personalidades, com as minhas interações, mas quem eu sou? Quem eu verdadeiramente sou? E assim, tendo certeza de que eu não estou sozinha e ninguém está sozinho, tendo conhecimento de que cada um de nós, cada uma de nós tem a sua própria jornada, que vai ser solitária em alguns momentos, compartilhada em outros, mas aquilo que eu vejo do lado de fora não corresponde à realidade. Então eu não me comparo, eu me recolho para experimentar a potencialidade do ser que eu sou. Nesse silêncio e nessa introspecção, eu me vejo como um ser luminoso, como um farol por trás desses olhos, que pode enviar, assim como no filme mostra, um sinal luminoso de alerta de que a luz
de que o alinhamento está presente, da mesma forma eu posso emanar essa luz para o mundo. A luz dos meus pensamentos de benevolência, de auto-amor, de auto-respeito. Eu honro a minha jornada, eu honro a minha história, eu acolho as minhas sombras, as minhas máscaras, eu as reconheço, porque elas me transformam na heroína ou no herói que eu sou. Por mais que elas pareçam que estão contra mim, e às vezes eu atravesso de sabores com elas, eu posso, através da ligação com a luz suprema, enxergá-las como um trampolim, esse salto para a verdade que eu sou. Eu passo a julgar muito menos e a amar muito mais. Cada um enfrenta suas sombras, cada pessoa, cada alma está na sua própria jornada. Muitas vezes não é fácil. E se eu recebo isso em mim, eu também sei acolher isso no outro. Que essa luz seja esse farol luminoso que guia a minha vida, os meus pensamentos, os meus passos, as minhas interações. Pronto. Eu quero fazer um agradecimento especial para todas as pessoas que participaram, todas as almas que interagiram conosco de uma forma tão produtiva, tão valiosa, as pessoas que aceitaram os nossos convites, né? Tem convidados pessoas que eu convidei estão aqui. Muito obrigada pela presença e pela presença de todos. Muito obrigada, Leonel, Augusto, Márcia. Foi muito bom falar dessas sombras, dessas máscaras, ter essa interação com você, cresci bastante, muito bom. Obrigada, foi um prazer, Tatiana, ter esse momento com todos nós, esse momento de encontro, e sempre é especial. Obrigada a todos. Até a próxima. Gratidão pelo encontro. Muito bom, muito especial. Muito bom. Muito obrigada.